Aventuras de Irmã Flávia em Rio das Torres. Um conto ficcional evangélico. Capítulo 1. A chegada ao Rio das Torres. Era o início do século XX, uma época em que a cidade de Rio das Torres se tornava cada vez mais uma cidade de destaque no cenário nacional. Suas ruas fervilhavam de pessoas de todas as partes do país, em busca de oportunidades e uma nova vida na capital do país. Naquele ano de 1905, um pequeno navio a vapor se aproximava do porto do Rio das Torres. A bordo, encontrava-se a jovem irmã Flávia, uma missionária evangélica determinada a levar a palavra de Deus aos corações daquela cidade cheia de contrastes. Flávia, com seus cabelos escuros e olhos brilhantes, havia deixado para trás sua família e sua cidade natal no interior de Minas Gerais. Ela sentia em seu coração um chamado divino para espalhar o amor e a fé no Rio das Torres, um lugar conhecido por sua diversidade cultural e pela mistura de crenças. Enquanto o navio se aproximava do porto, Flávia observava a paisagem deslumbrante que se revelava à sua frente. As águas azuis e calmas da Baía de Guanabara refletiam o sol da manhã, iluminando os morros e as praias que circundavam a cidade. Ao desembarcar, ela foi recebida pelo caloroso abraço do pastor Antônio, um dos líderes da igreja local que havia convidado Flávia para auxiliar na obra missionária no Rio das Torres. O pastor era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um sorriso afetuoso. Seja bem-vinda, Flávia. Estamos ansiosos para testemunhar o trabalho que Deus fará através de você nesta cidade, disse o pastor Antônio com entusiasmo. Flávia sorriu, sentindo uma mistura de empolgação e temor. Ela sabia que a tarefa seria desafiadora, pois o Rio das Torres era uma cidade com muitos problemas sociais e espirituais. Mas sua fé era inabalável, e ela confiava que Deus a guiaria em cada passo. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade, Flávia e o pastor Antônio conversavam sobre a história e a cultura do Rio das Torres. Ele contou sobre as transformações urbanas que estavam acontecendo, com a construção de novos prédios, a modernização dos transportes e a chegada de imigrantes de diversas partes do mundo. A jovem missionária admirava a arquitetura imponente dos prédios e a riqueza cultural que a cidade abrigava. Mas ela também percebia a pobreza e as desigualdades que coexistiam lado a lado com toda aquela grandiosidade. Enquanto passavam por uma praça, Flávia observou um grupo de pessoas reunidas para ouvir a pregação de um homem com roupas humildes. Era um culto improvisado, onde os menos favorecidos buscavam alento para suas almas. Flávia sentiu seu coração se encher de compaixão. Ela sabia que sua missão era levar esperança a todos, independentemente de sua condição social. Aquela visão fortaleceu sua determinação de começar seu trabalho imediatamente. Pastor Antônio, vamos começar a obra de Deus aqui mesmo, nessa praça. Temos irmãos que precisam conhecer o amor de Cristo, disse ela, determinada. O pastor Antônio sorriu, emocionado pela atitude corajosa de Flávia. Juntos, eles se aproximaram do grupo e começaram a compartilhar a mensagem de salvação e esperança. E assim, naquele dia ensolarado, começou a jornada de Flávia no Rio das Torres. Seu coração transbordava de fé, e ela sabia que estava exatamente onde Deus a queria. Os desafios seriam muitos, mas sua convicção era inabalável. Enquanto as palavras de Flávia ecoavam pela praça, os corações daqueles que a ouviam se abriram para receber o amor de Deus. O Rio das Torres estava prestes a testemunhar uma transformação espiritual, e Flávia seria uma das principais protagonistas nessa história de fé e redenção. Capítulo 2. O encontro providencial. A notícia sobre a presença de Flávia e o pastor Antônio se espalhou rapidamente pela cidade do Rio das Torres. A mensagem de esperança que eles compartilhavam começou a atrair pessoas de diferentes bairros e camadas sociais, despertando curiosidade e despertando corações. Naquela tarde, após o culto na praça, Flávia e o pastor Antônio decidiram caminhar pelas ruas do centro da cidade. Eles conversavam sobre os desafios enfrentados pelos moradores, as injustiças sociais e a falta de oportunidades para os mais necessitados. Enquanto caminhavam, viram uma multidão se aglomerando perto de um cortiço. Curiosos, aproximaram-se para entender o que estava acontecendo. No meio daquela confusão, uma mulher desesperada clamava por ajuda. Era Maria, uma jovem mãe com 2 filhos pequenos. Ela havia perdido seu emprego e estava lutando para sustentar sua família.
As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela pedia socorro. Flávia e o pastor Antônio sentiram um chamado especial ao ver a situação de Maria. Com compaixão em seus corações, aproximaram-se dela e perguntaram como poderiam ajudar. Maria, com olhos avermelhados e voz embargada, compartilhou sua história de luta e desespero. Ela disse que tinha sido abandonada pelo marido e não tinha mais ninguém em quem pudesse confiar. Estava sem esperança e sem saber como cuidar de seus filhos. Flávia, com ternura, abraçou Maria e disse: "Minha irmã, não tema. Deus tem um plano para você e seus filhos. Ele não nos abandonará nas horas de necessidade." Maria olhou para Flávia com esperança renovada, sentindo uma paz inexplicável invadir seu coração. Ela decidiu confiar naquelas palavras e aceitar a ajuda que estava sendo oferecida. Flávia e o pastor Antônio mobilizaram a igreja e a comunidade local para ajudar Maria. As pessoas doaram alimentos, roupas e recursos financeiros para ajudar a família necessitada. Além disso, ofereceram a Maria apoio emocional e espiritual, mostrando-lhe que ela não estava sozinha. Com o passar dos dias, Maria começou a frequentar os cultos e as reuniões da igreja. Ela encontrou consolo em meio à comunidade de fé, e sua fé foi fortalecida pela mensagem de esperança que Flávia e o pastor Antônio compartilhavam. O testemunho de Maria espalhou-se pela cidade, inspirando outros a buscarem ajuda e consolo na igreja. Pessoas em situações de dificuldade e desespero encontraram refúgio na mensagem de amor e redenção que era pregada com tanto fervor. A presença de Flávia e seu trabalho dedicado começaram a ser reconhecidos e respeitados. Sua coragem e compaixão eram um exemplo para todos, e a obra de Deus no Rio das Torres estava apenas começando. Enquanto a cidade se movimentava com seus desafios e esperanças, Flávia e o pastor Antônio continuavam sua missão, levando a mensagem do Evangelho a cada canto do Rio das Torres. Eles sabiam que havia muito trabalho a ser feito, mas tinham a convicção de que Deus estava guiando cada passo. Capítulo 3. A resistência e a transformação. À medida que Flávia e o pastor Antônio continuavam sua obra no Rio das Torres, encontraram resistência por parte daqueles que não aceitavam sua mensagem. Alguns líderes religiosos tradicionais viam-nos como uma ameaça às suas congregações, e outras pessoas questionavam sua abordagem e sua fé. No entanto, Flávia e o pastor Antônio não se deixavam abater pelas críticas. Eles sabiam que a verdade do Evangelho não podia ser silenciada. Com coragem e perseverança, continuaram a compartilhar o amor e a esperança que encontraram em Jesus Cristo. Uma das principais áreas em que se concentraram foi a comunidade portuária do Rio das Torres. Ali, trabalhadores de diferentes origens se reuniam, enfrentando condições de trabalho difíceis e uma vida marcada por incertezas. Muitos deles viviam em cortiços superlotados, com poucas perspectivas de melhoria. Flávia e o pastor Antônio decidiram iniciar um trabalho social naquela região. Estabeleceram uma pequena escola para as crianças, oferecendo-lhes educação básica e ensinando princípios cristãos de amor e respeito. Também organizaram programas de auxílio para os trabalhadores e suas famílias, buscando suprir necessidades básicas e trazer algum alívio àqueles que tanto sofriam. Enquanto se envolviam com a comunidade portuária, Flávia conheceu uma jovem chamada Ana. Ela era filha de um dos trabalhadores do porto e tinha um coração cheio de sonhos e esperanças. No entanto, a vida difícil e a falta de oportunidades pareciam sufocar seus anseios. Flávia se aproximou de Ana, oferecendo-lhe apoio e encorajamento. Ela percebeu o talento musical da jovem e incentivou-a a desenvolvê-lo. Ana sempre sonhara em cantar e levar alegria aos corações das pessoas, mas nunca havia tido a oportunidade de explorar seu domingo. Flávia organizou um pequeno grupo de música na escola, e Ana se juntou a ele. Com dedicação e treinamento, a jovem começou a aprimorar sua voz e a se destacar como uma talentosa cantora. Em pouco tempo, Ana passou a se apresentar nos cultos da igreja, trazendo uma atmosfera de louvor e adoração. Sua voz cativante e a mensagem de fé que transmitia tocavam profundamente os corações das pessoas. A transformação de Ana e o impacto positivo que ela tinha sobre a comunidade portuária eram testemunhos visíveis do poder de Deus agindo através da vida de Flávia e do pastor Antônio. Com o tempo, mais e mais pessoas se aproximaram da fé, rendendo-se ao amor e à esperança que encontravam na mensagem do Evangelho.
O trabalho de Flávia e do pastor Antônio começou a ganhar reconhecimento e apoio de outros líderes religiosos e da sociedade em geral. Enquanto isso, a cidade do Rio das Torres testemunhava uma mudança gradual. A mensagem de amor e transformação começava a penetrar nos corações das pessoas, e a esperança se espalhava como um raio de luz em meio à escuridão. Capítulo 4. Desafios e vitórias. À medida que o trabalho de Flávia e do pastor Antônio ganhava reconhecimento e a comunidade do Rio das Torres se abria para a mensagem do Evangelho, novos desafios surgiam em seu caminho. O crescimento da obra e o impacto que estavam causando despertavam a atenção de líderes religiosos e autoridades da cidade. No entanto, nem todos recebiam o trabalho com aceitação e compreensão. Alguns líderes religiosos tradicionais sentiam-se ameaçados pela expansão da igreja de Flávia e do pastor Antônio. Eles espalhavam boatos e tentavam desacreditar o trabalho que estava sendo realizado, com o objetivo de deter o avanço do Evangelho. Mas a obra de Deus não poderia ser detida. A fé inabalável de Flávia e do pastor Antônio os impulsionava a seguir em frente, enfrentando cada obstáculo com coragem e determinação. Em meio a esses desafios, uma nova oportunidade surgiu. O prefeito da cidade, impressionado com o impacto positivo que a obra estava causando na comunidade, convidou Flávia e o pastor Antônio para uma reunião. Ele expressou sua gratidão pelo trabalho realizado e ofereceu apoio para ampliar as atividades sociais e religiosas. Essa parceria com o governo municipal abriu portas para novas oportunidades. Flávia e o pastor Antônio receberam recursos para expandir o trabalho social, oferecendo assistência médica, cursos profissionalizantes e programas de combate à pobreza. A mensagem de esperança agora ganhava ainda mais força, alcançando os corações dos mais necessitados. Uma das maiores vitórias ocorreu quando um dos líderes religiosos tradicionais, inicialmente resistente, decidiu se aproximar e conhecer melhor o trabalho realizado por Flávia e o pastor Antônio. Ele testemunhou de perto as transformações e o amor que emanavam daquela comunidade de fé. Após um encontro significativo com Flávia, esse líder religioso decidiu romper as barreiras denominacionais e unir forças para expandir a obra do Evangelho. Juntos, eles começaram a promover eventos ecumênicos e projetos conjuntos, mostrando que o amor de Cristo ia além das diferenças e das divisões religiosas. Essa reconciliação entre líderes religiosos e a unidade que começou a ser estabelecida tornaram-se um exemplo para a cidade. A mensagem de paz, amor e fraternidade estava sendo vivida na prática, e o Rio das Torres sentia os impactos positivos dessa transformação espiritual e social. O trabalho de Flávia e do pastor Antônio continuava a se expandir, alcançando cada vez mais vidas e transformando comunidades inteiras. Seu compromisso com a mensagem do Evangelho e sua dedicação em servir ao próximo eram uma inspiração para todos que os conheciam. Enquanto a cidade do Rio das Torres se abria para a mensagem da esperança, o nome de Flávia tornava-se cada vez mais conhecido e respeitado. Ela era reconhecida como uma mulher de fé, coragem e amor, cuja influência estava deixando um legado marcante na cidade. Capítulo 5. A tempestade e a firmeza. O Rio das Torres, assim como qualquer cidade, estava sujeito a períodos de turbulência e adversidades. E, em meio a um momento de prosperidade e transformação, uma grande tempestade se aproximou, trazendo consigo desafios e testes para a fé de Flávia e da comunidade. A tempestade começou com fortes chuvas, que se transformaram em uma verdadeira calamidade. Inundações atingiram diversos bairros, deixando muitas famílias desabrigadas e desamparadas. A cidade foi abalada pela destruição e pelo sofrimento causados pela catástrofe natural. Flávia e o pastor Antônio não poderiam ficar indiferentes diante daquela situação. Eles mobilizaram a igreja e a comunidade para ajudar as vítimas das enchentes, arrecadando alimentos, roupas e suprimentos de emergência. Também ofereceram apoio emocional e espiritual, levando conforto e esperança às pessoas afetadas. Enquanto trabalhavam incansavelmente para ajudar os necessitados, a fé de Flávia foi testada de maneiras profundas. Ela se deparou com a dor e a perda de vidas preciosas, e teve que enfrentar as limitações humanas diante de uma tragédia tão avassaladora. No entanto, sua fé se manteve inabalável. Ela se apegou à promessa de que Deus é um refúgio e fortaleza em meio às tribulações. Mesmo diante da tempestade, ela encontrou forças para continuar servindo e sendo um exemplo de amor e solidariedade para aqueles que mais precisavam.
A comunidade do Rio das Torres também se uniu em solidariedade. Pessoas de diferentes origens e crenças se uniram para enfrentar a adversidade juntas. E, à medida que trabalhavam lado a lado, construíram laços mais fortes e uma comunidade mais resiliente. Enquanto a cidade se recuperava da tempestade, Flávia e o pastor Antônio continuaram a disseminar a mensagem de esperança e fé. Eles compartilharam sobre a importância de permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades da vida. A experiência da tempestade serviu como um lembrete poderoso de que, apesar das provações, a luz de Deus continua brilhando. A comunidade do Rio das Torres se tornou mais consciente de sua própria fragilidade e dependência do amor e do cuidado de Deus. A tempestade também trouxe à tona a necessidade de se preparar para futuras adversidades. Flávia e o pastor Antônio incentivaram a comunidade a se organizar e criar planos de ação para enfrentar desastres naturais e outras situações de crise. Enquanto o sol começava a brilhar novamente sobre o Rio das Torres, a cidade se levantou com uma nova resiliência e uma maior consciência da importância de permanecer unida, cuidando uns dos outros e buscando a Deus em todos os momentos. A obra de Flávia e do pastor Antônio continuava a florescer, mesmo após a tempestade. Seu compromisso em servir a Deus e ao próximo, mesmo diante das provações, inspirava a todos a seguirem em frente, com esperança e confiança. Capítulo 6 – A esperança restaurada. Após a superação da tempestade, a cidade do Rio das Torres começou a se recuperar gradualmente. Os esforços de reconstrução e assistência continuaram, mas a esperança e a determinação começaram a ressurgir na comunidade. Flávia e o pastor Antônio, juntamente com a igreja e a comunidade, desempenharam um papel fundamental na restauração do espírito e da esperança das pessoas. Eles realizaram cultos especiais de gratidão, nos quais testemunhos de superação e fé foram compartilhados, fortalecendo os corações daqueles que haviam sido afetados pela tempestade. Além disso, iniciaram programas de apoio psicológico e emocional, reconhecendo a importância de cuidar da saúde mental das pessoas que enfrentaram traumas e perdas durante a tempestade. Por meio de aconselhamento e grupos de apoio, ajudaram a restaurar a confiança e a esperança nas vidas daqueles que precisavam se recuperar emocionalmente. A mensagem central que permeava o trabalho de Flávia e do pastor Antônio era de que, mesmo nas adversidades, Deus é capaz de restaurar e trazer esperança. Eles compartilhavam histórias bíblicas de superação, como a de José, que passou por provações e foi restaurado em sua posição e propósito. Através dessas histórias inspiradoras e do testemunho de pessoas que haviam enfrentado desafios e encontrado esperança, a fé da comunidade se fortalecia. Era visível a transformação que ocorria não apenas na cidade, mas também nos corações das pessoas. O trabalho social de Flávia e do pastor Antônio também continuou a expandir. Eles estabeleceram parcerias com outras organizações e voluntários, aumentando o alcance de seu impacto. Juntos, eles construíram moradias para as famílias desabrigadas, ofereceram oportunidades de emprego e educação e promoveram programas de assistência contínua. Uma das principais realizações nesse período foi a inauguração de um centro comunitário. Esse espaço se tornou um ponto de encontro para a comunidade, onde pessoas de todas as idades e origens podiam participar de atividades recreativas, culturais e educacionais. O centro comunitário tornou-se um símbolo de renovação e esperança, um lugar onde os laços de amizade e solidariedade eram fortalecidos. A mensagem do Evangelho, de amor, perdão e reconciliação, continuava a tocar vidas e transformar corações. A igreja liderada por Flávia e o pastor Antônio se tornou um farol de esperança na cidade do Rio das Torres, atraindo pessoas em busca de conforto espiritual e respostas para suas vidas. Enquanto a cidade se reconstruía e a esperança era restaurada, Flávia e o pastor Antônio sentiram-se profundamente gratos por poderem testemunhar a transformação que Deus operava diante de seus olhos. Eles sabiam que seu trabalho estava longe de terminar, mas estavam fortalecidos pela fé e pela certeza de que Deus estava ao seu lado, guiando-os a cada passo do caminho. A jornada de Flávia e do pastor Antônio estava longe de ser fácil, mas eles perseveravam, confiantes de que o poder de Deus era maior do que qualquer adversidade. Eles continuariam a servir, a amar e a proclamar a mensagem de esperança, sabendo que o impacto que estavam causando na cidade era eterno. Capítulo 7 – O avivamento espiritual. O trabalho incansável de Flávia e do pastor Antônio na cidade do Rio das Torres começou a dar frutos visíveis.
À medida que a mensagem do Evangelho se espalhava e as ações de amor e serviço se intensificavam, um avivamento espiritual começou a tomar forma na comunidade. Pessoas de diferentes origens e classes sociais foram impactadas pelo testemunho de fé e pelo amor genuíno demonstrados por Flávia e o pastor Antônio. Muitos começaram a buscar respostas para suas vidas, ansiando por uma transformação pessoal e espiritual. Encontros de oração e estudos bíblicos se multiplicaram pela cidade. Homens, mulheres e crianças se reuniam para buscar a presença de Deus e mergulhar nas verdades das Escrituras. O clamor por avivamento ecoava em cada canto da cidade, à medida que as pessoas se rendiam ao chamado de Deus em suas vidas. O avivamento espiritual trouxe consigo uma nova paixão pela adoração. Igrejas antes vazias começaram a transbordar de fiéis sedentos por uma experiência mais profunda com Deus. Os louvores ecoavam pelas ruas do Rio das Torres, à medida que a alegria do Senhor era celebrada com fervor e gratidão. O impacto do avivamento se estendeu além das paredes das igrejas. À medida que pessoas eram transformadas por dentro, a cidade também começou a mudar. Ações de solidariedade e amor ao próximo se multiplicaram, com pessoas se unindo para ajudar os mais necessitados e fazer a diferença em suas comunidades. As histórias de transformação se espalharam rapidamente, e mais pessoas eram atraídas pela mensagem de esperança e salvação. O Rio das Torres se tornou um cenário de avivamento, onde vidas eram tocadas e restauradas pela graça de Deus. Flávia e o pastor Antônio continuavam a liderar esse movimento espiritual, alimentando a chama do avivamento com seus ensinamentos, orações e dedicação incansável. Eles sabiam que a obra era de Deus e que ele estava agindo poderosamente na cidade. Enquanto o avivamento se espalhava, Flávia e o pastor Antônio sentiam-se humildes e gratos por serem instrumentos nas mãos de Deus. Eles testemunhavam milagres diários, corações transformados e vidas restauradas, reconhecendo que a glória era de Deus e que seu amor estava sendo derramado abundantemente sobre o Rio das Torres. O capítulo do avivamento espiritual na cidade do Rio das Torres era um divisor de águas na história da comunidade. As marcas do trabalho de Flávia e do pastor Antônio permaneceriam para sempre, deixando um legado de fé, amor e transformação espiritual. Capítulo 8. Desafios e perseverança. Embora o avivamento espiritual estivesse em pleno curso na cidade do Rio das Torres, Flávia e o pastor Antônio sabiam que enfrentariam desafios ao longo do caminho. A oposição à mensagem do Evangelho e às transformações que estavam ocorrendo começou a surgir. Alguns líderes religiosos e membros da sociedade resistiam ao movimento de avivamento, temendo a perda de influência e poder. Críticas e calúnias foram lançadas contra Flávia e o pastor Antônio, na tentativa de desacreditá-los e desencorajar aqueles que haviam sido impactados pelo avivamento. No entanto, a fé inabalável deles serviu como uma rocha firme em meio às adversidades. Eles permaneceram firmes em sua convicção de que estavam cumprindo a vontade de Deus e que as transformações que estavam acontecendo eram fruto do poder divino. Flávia e o pastor Antônio buscaram refúgio na palavra de Deus, que os fortalecia e os direcionava diante dos desafios. Eles encontraram consolo e encorajamento nas passagens bíblicas que falavam sobre a perseguição enfrentada pelos seguidores de Cristo e sobre a promessa de que Deus estaria com eles em todas as circunstâncias. A comunidade do Rio das Torres também se uniu em solidariedade aos líderes religiosos perseguidos. Pessoas que haviam sido transformadas pelo avivamento testemunharam corajosamente sua fé, mesmo diante da adversidade. Aqueles que antes se opunham ao movimento começaram a perceber a sinceridade e o impacto positivo das mudanças que estavam ocorrendo. Enquanto enfrentavam a oposição, Flávia e o pastor Antônio também mantiveram o foco em continuar servindo e ministrando à comunidade. Eles estabeleceram programas de discipulado e mentoria para fortalecer e equipar os novos convertidos, a fim de que pudessem crescer em sua fé e se tornarem agentes de transformação em suas próprias esferas de influência. Apesar dos desafios, a obra de Deus no Rio das Torres continuava a prosperar. O avivamento espiritual ganhava força, à medida que mais pessoas se rendiam ao chamado de Deus e experimentavam uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Flávia e o pastor Antônio encontravam consolo e força na comunhão uns com os outros e na certeza de que estavam cumprindo sua missão. Eles sabiam que, com a ajuda de Deus e o apoio da comunidade, poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Enquanto prosseguiam em sua jornada, eles se lembravam das palavras de Jesus: "No mundo, vocês enfrentarão aflições,
mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16, 33b. Com essa promessa em seus corações, Flávia e o pastor Antônio se mantiveram perseverantes e confiantes, prontos para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Capítulo 9. A colheita abundante. À medida que o avivamento espiritual continuava a se espalhar pela cidade do Rio das Torres, uma colheita abundante de vidas transformadas se tornava evidente. O impacto do trabalho de Flávia e do pastor Antônio ultrapassava os limites da igreja, alcançando famílias, comunidades e até mesmo influenciando a sociedade como um todo. Pessoas que antes estavam perdidas encontraram um propósito e uma nova identidade em Cristo. Vícios foram quebrados, relacionamentos restaurados e corações foram curados. A esperança que havia sido restaurada durante os momentos difíceis agora florescia em cada vida tocada pelo avivamento. As histórias de transformação eram compartilhadas e ecoavam pelas ruas da cidade. Pessoas que haviam sido testemunhas das mudanças extraordinárias se tornavam porta-vozes do amor e do poder de Deus, inspirando outros a buscar uma vida de fé e entrega. A comunidade do Rio das Torres também experimentou mudanças significativas. A criminalidade diminuiu, pois muitos que antes estavam envolvidos em atividades ilícitas encontraram uma nova direção em suas vidas. Programas de apoio social e assistência aos necessitados foram estabelecidos, demonstrando o amor de Deus em ação. A mensagem de esperança e salvação ultrapassou os limites da cidade e alcançou outras regiões do país. Testemunhos de transformação vindos do Rio das Torres inspiraram outras comunidades a buscarem a presença de Deus e a experimentarem a vida abundante que Ele oferece. Flávia e o pastor Antônio sentiam uma mistura de gratidão e humildade ao testemunharem a colheita abundante de vidas transformadas. Cada pessoa tocada pelo avivamento era uma confirmação do poder do amor de Deus e da fidelidade em cumprir suas promessas. Enquanto o avivamento continuava a se espalhar, Flávia e o pastor Antônio se viam desafiados a lidar com o crescimento e a expansão da obra. Novas igrejas eram estabelecidas em diferentes bairros da cidade, e líderes capacitados eram levantados para liderar e cuidar dessas comunidades em crescimento. A responsabilidade de liderança aumentava, mas Flávia e o pastor Antônio se apoiavam na sabedoria e na direção de Deus para cada passo a ser dado. Eles valorizavam a importância de discipular e investir em líderes para que o avivamento pudesse continuar a se propagar de forma saudável e sustentável. Apesar de todas as realizações e da colheita abundante, eles sabiam que a obra de Deus nunca estava completa. Sempre haveria mais vidas a serem tocadas, mais corações a serem transformados e mais comunidades a serem impactadas. A missão de compartilhar o Evangelho e fazer discípulos continuava a ser o foco de seu ministério. Com esperança renovada, Flávia e o pastor Antônio se preparavam para o próximo capítulo da obra de Deus em suas vidas e na cidade do Rio das Torres. Eles confiavam que, com o apoio da comunidade e a capacitação de novos líderes, o avivamento espiritual continuaria a transformar vidas e a impactar gerações futuras. Capítulo 10. O legado do avivamento. O capítulo final da história de Flávia e do pastor Antônio na cidade do Rio das Torres estava sendo escrito. O legado do avivamento espiritual que haviam testemunhado ao longo dos anos estava enraizado nas vidas transformadas e nas comunidades revitalizadas. À medida que os anos passavam, Flávia e o pastor Antônio percebiam que seu tempo de serviço na cidade estava chegando ao fim. Eles tinham envelhecido e sentiam o peso das décadas dedicadas ao ministério. No entanto, a chama do avivamento continuava acesa, mesmo quando suas forças físicas diminuíam. Preparando-se para passar o bastão, eles investiram na formação e no treinamento de uma nova geração de líderes. Jovens apaixonados pelo Evangelho e comprometidos com o serviço ao próximo foram levantados e capacitados para continuar a obra que havia sido iniciada. Em uma emocionante cerimônia de transição, Flávia e o pastor Antônio passaram a liderança para os líderes designados. Lágrimas de gratidão e emoção encheram seus olhos enquanto observavam os frutos de seu trabalho e se alegravam com a visão de um futuro promissor. Após a transição, Flávia e o pastor Antônio decidiram se retirar para um lugar tranquilo, onde pudessem descansar e refletir sobre a jornada que haviam percorrido. Eles olharam para trás com gratidão, sabendo que tinham cumprido fielmente o chamado de Deus em suas vidas. O legado do avivamento espiritual na cidade do Rio das Torres perdurou por gerações.
Os frutos desse movimento eram visíveis em cada pessoa que encontrava esperança em Cristo, em cada família restaurada e em cada comunidade transformada pelo amor de Deus. O nome de Flávia e do pastor Antônio foi lembrado com reverência e gratidão pelos que haviam sido tocados por seu ministério. Eles se tornaram símbolos de fé, perseverança e amor incondicional, deixando um legado que transcenderia o tempo e continuaria a impactar vidas. Embora a história de Flávia e do pastor Antônio na cidade do Rio das Torres tenha chegado ao seu fim, a obra de Deus nunca cessou. O avivamento espiritual continuou a se espalhar, alcançando outras cidades, nações e continentes, trazendo esperança e salvação onde quer que fosse proclamado. E assim, a história da irmã Flávia chegou ao seu desfecho, mas a mensagem de fé, amor e transformação permaneceu viva nos corações daqueles que a receberam. O avivamento espiritual na cidade do Rio das Torres foi apenas o começo de uma jornada que ecoaria através dos tempos, levando o Evangelho a todos os cantos da terra. Fim.